Os cancelamentos não vão mais impedir você de triplicar as suas reservas. Primeiro ponto, o que é esse obstáculo das reservas, né? O que é esse obstáculo de sofrer cancelamento nas tuas diárias, das tuas reservas? Primeiro ponto, como eu falei no começo da live, é inevitável. Você evitar cancelamento 100%, você extinguir o cancelamento, é impossível. Ele faz parte do teu negócio. Ou seja, tipo assim, tá meio que no contrato implícito, né? Ou seja, tudo que pode ser comprado, né? Tudo que pode ser reservado, também pode ser cancelado. Mas aí você fica, putz, é tão trabalhoso, né? Você receber uma reserva e quando está próximo da data do check-in, a gente sofreu um cancelamento. Isso é algo que chateia a gente, né? Algo que deixa a gente decepcionado, né? A gente conta às vezes com aquela hospedagem, com aquele dinheiro no final do mês e aquele dinheiro não acontece. Então, esses são pontos que a gente precisa exatamente começar a evitá-los. Porém, existem formas que nós podemos reduzir o cancelamento, que é isso que eu quero compartilhar com você. Só que para isso é muito importante que você entenda os pontos principais, né, nas ações que estão sobre o nosso controle. Porque eu vou explicar um pouco mais adiante, o cancelamento é algo que acontece que não está sobre o nosso domínio. Não está sobre o nosso domínio. Existem alguns pontos que a gente faz, né, que a gente trabalha para reduzir, mas dizer que o cancelamento é 100% controlado por nós, isso é uma mentira, isso não existe. Né? É algo que foge do nosso controle. Mas as atitudes que estão no nosso controle, a gente vai precisar executar, conforme eu vou compartilhar com você. Outro detalhe também, que você também não pode deixar passar despercebido. Quem vende muito, né? Ou seja, quanto mais diárias você vender, quanto mais reservas você vender, se você tiver uma conversão acima dos seus concorrentes diretos na região, então, por exemplo, a região tem os meus concorrentes estão com uma conversão de 0,8%, 1%. Ou seja, significa dizer que a cada 100 pessoas que visitam um anúncio do meu concorrente, um vira reserva. Ele está com 1% de conversão. Aí vamos supor que o meu anúncio está com 2% de conversão. Está com 3% de conversão. A cada 100 pessoas que entram, 2 ou 3 pessoas viram reservas. Então eu estou com uma conversão acima da região. Se eu tiver com cancelamento um pouquinho acima, então vamos supor que o cancelamento da região está em torno de 25%. Se eu tiver com cancelamento aí gerando em torno aí de 35%, através até 10% acima da região, não significa dizer que o meu cancelamento está fora de controle. Não, não. Pelo contrário, se eu estou vendendo a mais, é normal eu ter um cancelamento um pouquinho acima da região. Isso não tem problema nenhum. Porém, quando isso acontece, né, ou seja, a gente começa a vender muito bem, a gente começa a entrar bastante diária, começa a entrar bastante em reservas, e aí a gente começa a sofrer cancelamento. A primeira atitude que a gente tem, qual é? Qual é a primeira atitude? A primeira atitude que a gente tem é colocar uma política rigorosa. A gente fala assim, vou colocar uma política, uma tarifa não reembolsável, porque vai inibir o cancelamento. Em parte, irá, sim, inibir o cancelamento, mas também, né, uma política não reembolsável, ela vai reduzir o volume de vendas. Ela vai diminuir o cancelamento? Vai. Mas ela também vai reduzir o volume de vendas. É normal. Se você analisar os dados, você trabalha com a Booking.com, se você entrar na aba aba principal e mais um pouquinho embaixo, você clicar em dados, você vai ver qual é o tipo de política que mais vende na sua região. A maioria das regiões, a política que mais vende é a política flexível. É aquela política que o hóspede compra e ele pode cancelar. Principalmente agora, nos períodos, né, de baixa estação. Se você coloca uma política extremamente restritiva, você tem grandes chances de você vender muito pouco. Às vezes nem conseguir atingir o mínimo suficiente de diárias que você precisa para manter as suas contas equilibradas. Então isso é um ponto que não é porque você está sofrendo com cancelamento que você vai ali, então vou colocar minha política rígida. Vai resolver em parte, mas por outro lado, vai diminuir o seu volume de vendas também, tá? Então tem que entender se o que você está vendendo a mais e o que está sofrendo de cancelamento é algo normal, ou se o que você está vendendo a mais, você está perdendo muito no cancelamento. Então, esses são pontos que a gente precisa observar. Outros detalhes também, tá? Sobre os meios de hospedagem, tá? Anfitriões, eles têm uma estratégia diferente dos hoteleiros e donos de pousada, tá? Ou seja, anfitrião, ele tem uma forma de evitar cancelamento. Hotéis e pousadas têm outra forma, tá? Então, eu sempre digo para vocês que 90% do tempo,
Ambos, anfitriões, hotéis e pousadas, vendem no mundo online do mesmo jeito. Então, é igual. Então, aquela pessoa que está ali no seu hotel, com a sua pousada, está lutando para vender na Booking, para vender na Expedia, para vender na Decolar, enfim, nos portais de reserva que ele está vendendo, a forma de vender para ambos é igual. A estratégia é similar. Claro que alguns detalhes, como eu estou ressaltando agora, modificam. Então, por exemplo, o cancelamento, anfitriões têm uma forma de agir e pousadeiros e donos de hotéis têm uma outra forma de agir em determinado ponto, tá? Esse é uma observação que eu precisava fazer, poderia deixar passar despercebido, tá? Outro detalhe também, que eu vou acrescentar um pouquinho nesse tema, vocês sabem que muito do que eu estudo, muito do que eu leio, eu trago para a minha vida e eu tento aplicar um pouquinho nossas estratégias aqui no segmento de hospedagem. Um ponto também que eu sou muito adepto, né, que eu gosto muito, chama-se a filosofia do estoicismo. Né? Se você não conhece a filosofia do estoicismo ele está muito ligado, né, diretamente aos grandes imperadores romanos, né, o Marco Aurélio, agora me fugiu o nome, tem um filósofo também, tem o Sêneca, tem vários outros aí dessa filosofia do estoicismo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o cancelamento, né, ele vai acontecer como ele aconteceu muitas vezes no passado, só que a gente tem memória curta. Por exemplo, eu me lembro que da época que eu trabalhava na Booking, a Avianca, ela quebrou, né? Ela abriu falência ali, concordata, falência, a recuperação judicial, não me lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que os voos da Avianca foram prejudicados, e isso prejudicou as vendas de vários destinos ao redor do Brasil. Por quê? Porque a Avianca tinha uma malha aérea muito forte para aquela cidade. Tinha uma malha aérea muito forte para aquele destino. Então, por exemplo, a Avianca quebrou, como é que eu vou evitar o cancelamento se meu hóspede que reservou comigo estava vindo pela Avianca? Isso é algo que eu não controlo. Outro detalhe também, quando teve o derramamento de óleo na costa do Nordeste, lembra que teve um navio, um cargueiro aí que estava carregando petróleo, e aí teve um vazamento, né, em alto mar, e obviamente as correntes marinhas trouxeram para o Nordeste. E aí as várias praias do Nordeste foram afetadas com petróleo, né, aquele óleo denso, grosso, né, até os animais também, tudo, a fauna, a flora, foram prejudicados. E muitos cancelamentos aconteceram, né? Muitos cancelamentos aconteceram. Outro exemplo recente, pandemia. A gente teve uma pandemia agora, né? A gente está se aproximando do fim. O sinal aqui na cidade, né, em Natal, onde eu moro, né, e várias outras cidades aí do Brasil, eu percebi aí que já estão deixando de usar máscara, né? Não é mais um item obrigatório em diversas cidades já. A gente vem se aproximando do fim. Mas, quando surgiu, né, o ápice ali da pandemia, né, quando ela veio desencadeando, ela estourou mesmo, o cancelamento a gente não tinha como evitar. Então, é isso que eu quis dizer em relação à filosofia do estoicismo, que dentro de uns ensinamentos dessa filosofia, eu não posso me desesperar, eu não posso perder o controle de uma determinada situação, porque eu não controlo. Eu faço o que está na minha mão, eu faço o que eu consigo controlar. E é esses pontos que a gente vem abordando aqui dentro da nossa live. Então, inicialmente, falando sobre hotéis e pousadas, tá? Então, hotéis e pousadas. Lagreca, como é que eu evito um cancelamento, né, para hotéis e pousadas? Primeiro ponto é você trabalhar o quê? Tarifas crescentes. O que são tarifas crescentes? Hotéis e pousadas, eles têm uma despesa, né? Eles têm digamos, uma folha, né? um custo fixo muito maior do que um anfitrião. Ou seja, por conta, né, de funcionários, né, por conta, né, de manutenções, são mais quartos, etc. Então, hotéis e pousadas precisam começar com uma tarifa crescente. Ou seja, eu começo com o meu menor preço. Então, para isso, para que eu consiga trabalhar o meu menor preço, eu preciso conhecer o custo do meu quarto vazio. Isso é um ponto importantíssimo, porque como é que eu vou trabalhar o meu preço se eu não sei quanto custa meu quarto dormir fechado? Então, tarifas crescentes. Começa a partir do custo do quarto vazio. Então, o meu primeiro objetivo como hoteleiro, dono de pousada, é equilibrar as contas, é pagar as contas o mais rápido possível, para em seguida eu ir subindo o meu preço gradativamente. E você sabe, como todo mundo sabe aqui, né? Eu deveria saber, que as contas de um hotel, de uma pousada, elas são pagas mais ou menos com 30% do seu inventário. Então, por exemplo, um hotel, uma pousada que tem 10 quartos, com 120 diárias, entre 90 a 120 diárias, é basicamente aí o que esse hotel, que essa pousada vai estar equilibrando as suas contas. Então, se você é hotel e pousada, você precisa vender 30% do seu inventário para você pagar as contas. Então, isso é o seu primeiro objetivo do mês, pagar isso mais rápido. E a partir daí, você vai crescendo, você vai aumentando.
Isso, basicamente, que eu estou falando aqui, seria uma estratégia de revenue management, ou seja, gerenciamento de receita. Eu começo no meu preço mais baixo e, à medida que a minha ocupação vai aumentando, diretamente ligado ao aumento da ocupação, eu posso subir no meu preço gradativamente. Isso é o que a gente chama de estratégia tarifária, de flutuação tarifária. Né? Tem gente que chama de RM, Revenue Management, tem gente que chama de gerenciamento de receita, tem gente que chama de flutuação tarifária. Isso é um ponto que você entende que isso é o que você precisa ter essa atitude para você evitar cancelamento. Por quê? Muitas vezes, donos de hotéis e pousadas, eles têm na cabeça o seguinte: não vou colocar meu preço mais barato inicialmente, porque se eu colocar meu preço mais barato, eu vou estar desvalorizando o meu produto. Eu vou estar vendendo por um preço, as pessoas não vão enxergar valor. E aí, quando eu subir o meu preço, eles não vão querer comprar. Esse é o pensamento de muitas pessoas que trabalham, né, em hotéis e pousadas. O anfitrião não tem muito esse pensamento, não, mas eu vou chegar na parte do anfitrião daqui a pouquinho. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa fica assim: eu não vou colocar meu preço mais barato porque vai desvalorizar o meu produto. E aí ele começa com um preço mais alto. Então, assim, não vou colocar para 250, não. Vou tentar vender minha diária por 350. Vou tentar vender por 350. Só que aí o tempo vai passando, vai chegando dia 5, dia 10, dia 12, dia 15, e ele não vai conseguindo aumentar a ocupação do hotel. O que acontece? Ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar desesperado. Consequentemente, ele vai baixar os preços. Só que, quando ele estava praticando aquele preço de 350, tiveram pessoas que compraram. Existiram pessoas que compraram pelaquela tarifa. Quando você baixar o preço, aquelas pessoas que compraram vão cancelar. Você vai sofrer uma chuva de cancelamento. E muitas vezes o hóspede vai reservar com você de novo por um preço mais baixo, ou ele vai reservar com um concorrente. Então, esse é um ponto. Hotéis e pousadas, para reduzirem cancelamentos, precisam trabalhar com estratégias tarifárias crescentes. Ou seja, o primeiro objetivo, pagar as contas, para em seguida eu começar a ganhar dinheiro. Ponto. Anfitriões não devem fazer o que eu acabei de falar. Não devem. Se fizerem isso, vão vender os seus principais dias, onde você vai ter uma margem maior, onde você iria realmente ganhar um dinheiro, por preço barato, por um preço vil. Então, é importante que você entenda que anfitriões é uma estratégia completamente diferente de hotéis e pousadas. Você, como anfitrião, você pode colocar o seu preço lá para o futuro, um preço mais caro. Lagreca, mas quanto que eu coloco? Não sei, coloca mais caro, se vender, ótimo, se não vender, à medida que a data for se aproximando do check-in, eu vou lá e vou baixando o preço. Se eu não tiver vendido, eu vou baixando o preço. Por isso que é importante também, né, esse detalhe de que quando você coloca preço para o futuro, você está o quê? Jogando o jogo da plataforma. Isso é um detalhe, né? Isso é um ponto também que a gente está falando sobre cancelamento, mas dentro do pilar de cancelamento aí, dentro do assunto de cancelamento, a gente está falando sobre um dos 9 pilares, que é o pilar da disponibilidade. Quanto mais produto eu tenho na prateleira, quanto mais produto eu tenho, ou seja, quanto mais dias eu tenho cadastrados com preço nas plataformas, significa dizer que eu tenho produto para vender. E eu já falei para vocês, né, incessantemente, que as plataformas trabalham no modelo ganha-ganha. Quanto mais ela te vende, mais ela ganha e mais você ganha. É uma troca. Ou seja, quanto mais produtos você tiver na prateleira, maiores são as chances de você aparecer sempre bem ranqueado, sempre bem posicionado. Então, esse é um grande ponto. Não deixe para cadastrar suas tarifas de pouquinho em pouquinho. Cadastre suas tarifas sempre para longos prazos. Hotéis e pousadas, sempre com preço mais em conta, e você vai subindo gradativamente. E você que é anfitrião, coloque a sua tarifa mais alta para o futuro e você vai baixando a sua tarifa à medida que aquela data for se aproximando do check-in. Porque você sabe que a hotelaria, a hospedagem, nós temos um produto perecível. Quando bate meia-noite, ele estraga. Você não consegue dobrar a tarifa para compensar o dia que ficou dormindo vazio. E você não consegue colocar 2 hóspedes, né, 2 famílias que não se conhecem, dentro do mesmo imóvel, dentro do mesmo quarto, se for um hotel ou uma pousada. Então, esse é um grande ponto que você tem que estar atento, ou seja, não perder vendas. Hotéis e pousadas, tarifas crescentes, e anfitriões, tarifas decrescentes. Esse é um primeiro ponto aí, né, que eu falei para evitar cancelamento para hotéis e pousadas, mas eu tive que ressaltar o que o anfitrião não deve fazer, tá? E um outro ponto, né, extremamente simples e que está em comum para todos eles, né, é em relação à interação com os hóspedes. Tem muitas pessoas, né, que têm aquela necessidade, que
tem a necessidade de interagir, que tem a necessidade de conversar. Não sei se você já recebeu hóspede assim, né? Tem hóspede que, cara, faz a reserva, mas ele manda mensagem, ele quer entrar em contato, ele procura você no Instagram, ele manda um e-mail, ele quer falar com você. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que gostam de são a moda antiga. Infelizmente, tem pessoas que não são tão práticas. É normal, a gente tem que entender isso, né? Às vezes eu tenho um perfil de hóspede, né? E tem hóspedes dentro daquele perfil que, cara, são pessoas que gostam de interagir, gostam de falar, gostam de ligar. E um dos pontos que você pode fazer para evitar cancelamento é em relação com a interação com os hóspedes. Ou seja, muitas vezes, né, você recebe uma reserva, o hóspede manda uma mensagem, você não responde. Por exemplo, aconteceu isso comigo aqui no Réveillon. Eu reservei um apartamento para os meus pais, agora no Réveillon, de última hora, tá? Eles vieram de última hora, então eu achei um apartamento, reservei um apartamento no Airbnb, mandei mensagem para a moça, ela não me respondeu. Eu fiquei tenso. Cara, será que vai ter disponibilidade? Será que eu vou conseguir, né, colocar meus pais nesse apartamento? E ela não me respondia. O número dela era o número internacional, acho que era o número dos Estados Unidos, o número americano, e ela não me respondia. Eu só não cancelei porque eu não tinha outra opção. Ou ia ser esse lugar, ou não ia ter outro, porque minha mãe queria trazer o cachorro, não é todo lugar que aceita, né? Não é todo lugar que aceita pet. Então, assim, eu estava com pouquíssimas opções na mão e ou era esse ou era esse. Por sorte, ela interagiu, porque se fosse uma outra data, ou se eu tivesse mais opções, eu teria cancelado por uma falta de interação, porque eu fiquei tenso. Imagina, noite de Réveillon, meus pais chegarem de viagem e não ter um apartamento para ficar. Olha a minha situação que eu ia ter. Olha a situação que eu ia ter que enfrentar. Então, esse é um ponto. A interação com os hóspedes é muito importante, tá? Ou seja, tem pessoas que querem tirar dúvidas, querem perguntar alguma coisa, querem abrir uma exceção para alguma coisa, né? Querem perguntar se pode abrir exceção para alguma coisa. Então, essa interação não faz o hóspede se sentir abandonado, que é um grande reflexo, né, dos cancelamentos, é isso. É a falta de interação. Isso é estatístico, né? A gente sabe que é como se você fizesse uma reserva, como que você se sentiria? Né? Você fazer uma reserva, vamos supor, em outro estado, em outro país, e você querer informações e você não ter. Como que você se sentiria? Isso gera um certo sentimento de abandono, né? Gera uma certa insegurança. Então, essa interação, tanto hoteleiros, donos de pousada, como anfitriões, precisam ter para reduzirem o cancelamento. Outro detalhe também, atenção, né, às políticas, né, de cancelamento. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de política de cancelamento, tá? Existem políticas flexíveis, que é aquela que eu não cobro o pré-pagamento, não cobro o cancelamento, geralmente utilizado em períodos de baixíssima temporada, ou seja, o movimento está muito fraco, eu utilizo isso. Ou, se eu tenho muitos quartos, eu sou um hotel, uma pousada, eu sempre tenho um quarto disponível, eu flexibilizo. Não cobro pré-pagamento, não cobro cancelamento. Eu faço isso aqui no hotel, nos períodos de baixa estação. Segundo, uma política moderada. O que é uma política moderada? É aquela política que você opta por cobrar ou não cobrar o pré-pagamento, né? Que seria, digamos assim, seria uma política moderada, eu classificaria ela como uma semiflexível. Seria uma semiflexível. Porque seria aquela política que eu cobro ou não cobro um pré-pagamento, é a opção minha, mas se o hóspede cancelar, eu cobro uma multa. E eu tenho uma política mais rígida, que é a política basicamente não reembolsável. Né? Fez reserva, eu cobro pagamento, e se você cancelar, eu não devolvo. Óbvio que as políticas também elas estão diretamente ligadas ao cancelamento. Né? Quando você é mais restritivo, os cancelamentos são menores. Né? Olha, sugestão, colocar horário de atendimento, porque o anfitrião também dorme. Boa, Paula, boa. É verdade. Tem razão. Então, as políticas de cancelamento também, elas impactam, né, diretamente, né, nesse número, nesse indicador, digamos assim, que é o cancelamento. Então, se você tem uma política que é muito flexível, vai sofrer cancelamento, mas você sabe que é normal. Por quê? Porque você está numa baixa estação, porque você sabe que não está vendendo tão bem, então por que eu não vou flexibilizar se eu sei que vou ter quartos disponíveis? Então, isso é um ponto. A política também pode auxiliar, beleza? Outro detalhe também, que você tem que ter atenção. Atenção ao prazo de cancelamento gratuito. Presta atenção, eu estou cansado de ver anfitriões, principalmente, hoteleiros não, mas anfitriões, principalmente,
que colocam assim, ó, principalmente na Booking, tá? Não falo muito do Airbnb, eu falo mais da Booking ou para reservas diretas. O pessoal faz assim, pode cancelar no meu meio de hospedagem até 30 dias antes da chegada. Se você chegar até 30 dias, eu devolvo teu dinheiro. 31 dias. Com 30 dias ou menos, eu não devolvo teu dinheiro. Aí quando você para analisar, como é que está a janela de compra? Aí você pergunta assim, janela de compra, Lagrec, eu nunca escutei falar desse tema. Né? Você pode ser novo no segmento. O que é janela de reserva? Janela de reserva é o período que o hóspede compra até o período que ele chega na tua hospedagem. Então, esse intervalo entre o momento da reserva e o momento do check-in é o que a gente chama de janela de compra. Isso aqui é a janela de compra. Tem pessoas que chamam de booking window. Gostam de falar inglês, né? Gostam de falar termos bonitos. Tem gente que chama de booking window. Tem gente que chama de pick-up day, que é o dia de compra, o dia do pick-up, né? Tem gente que chama de pick-up day. Tem gente que chama de booking window. Tem gente que chama de janela de reserva. Enfim, o nome que você queira dar, né? Que você esteja intitulando aí, é importante que você analise por quê. Porque muitas vezes você coloca cancelamento grátis até 30 dias. Quando você olha a janela de compra, seus hóspedes estão comprando em 15 dias de antecedência, 20 dias de antecedência. Ou seja, depois que ele passa do prazo gratuito do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, que diz que você pode cancelar com 7 dias após a compra, logo em seguida, entra a sua política. Aí, se você tem uma política que o hóspede pode cancelar até 30 dias antes da chegada, e ele está comprando com 15, quando acabar o prazo, a garantia incondicional do Código de Defesa do Consumidor, no 8º dia, aquilo ali já virou uma não reembolsável. Então, você entende que você está trabalhando, às vezes, com uma política flexível, que não é flexível, é uma flexível disfarçada de não reembolsável. Tá? Isso é um ponto. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está achando que está tendo uma política restritiva e, na verdade, a sua política ela não está condizendo muitas vezes com o que você gostaria que fosse. Você diz assim, não, eu quero ter uma política flexível, porque o período agora é de baixa, entra um pouco as reservas para mim, então eu vou flexibilizar. Aí você vai botar o cancelamento em 30 dias, mas se o hóspede comprar antes, ou seja, esse prazo de cancelamento você não está concedendo para o hóspede, tá? Então, é muito importante que a sua estratégia de venda esteja diretamente ligada à sua estratégia, assim, quanto que eu quero vender, como que eu quero vender. Eu quero vender pouco, mas eu quero diárias longas com ticket alto. Então, para isso, eu vou colocar uma política restritiva, não reembolsável, mas em compensação, o meu meio de hospedagem tem uma proposta de valor única. A decoração, a estrutura, o que eu ofereço, ninguém na região tem. Você pode se dar esse luxo. Mas se o seu meio de hospedagem é mais do mesmo, ou seja, tem pouquíssimas diferenciações, não faz sentido nenhum você colocar uma política restritiva dessa se você tem um produto que não se diferencia muito diante dos concorrentes, dos principais concorrentes, tá? Então, esse é um ponto que você tem que entender, que as políticas também podem te auxiliar. Então, a gente falou sobre tarifa crescente, né, para hotéis e pousadas, falamos sobre interação com os hóspedes, que é importantíssimo você interagir com os hóspedes. E o terceiro ponto, a gente falou agora sobre políticas, né? Ou seja, qual é o tipo de política eu utilizar. Se eu uso uma não reembolsável, se eu uso uma flexível, enfim. Outro ponto também, o que é que você pode fazer para evitar cancelamentos também? Eu costumo dizer, dentro da minha metodologia, dentro do curso, eu tenho uma aula, que é a aula 17, que eu falo só sobre vendas acessórias. Preste atenção, se coloca no lugar do hóspede. Quando você faz uma reserva para determinado local e você se compromete com algum passeio, quais são as chances que você tem de cancelar? Praticamente zero. É praticamente zero. Por exemplo, você vai, sei lá, vai viajar para o Rio de Janeiro. Aí você já comprou o passeio para o Cristo Redentor, para ir na Lapa, para ir no Bondinho. Enfim, você já comprou todos os passeios. Você acha que existe alguma possibilidade de você cancelar? A não ser que seja um motivo muito grande. Mas as chances são poucas. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você receber uma reserva, você pode enviar mensagens para o hóspede, né, oferecendo uma experiência personalizada para ele. Então, quanto mais contato eu tenho com ele, eu estou interagindo e eu estou oferecendo para ele uma personalização da experiência que ele vai ter comigo. Ou seja, eu posso, por exemplo, vamos supor que eu seja um anfitrião e eu tenho uma casa temporada. Aí a maioria das pessoas que vão para a minha casa temporada, geralmente elas dirigem em torno de 200 a 300 quilômetros até chegar na casa. Imagina uma família que chega, um casal, 3 filhos, aí mais outro casal amigo, chega todo mundo nessa casa. Quando chega na casa, qual é a primeira atitude que eles vão ter que fazer?
vão ter que fazer mercado, vão ter que comprar as bebidas. Imagina se você facilitar a vida desse hóspede. Se você diz assim, olha, eu estou vendo que você está vindo da região, você está vindo com mais 5 pessoas, né, a sua família, mais outro casal, papapá, estão vindo 10 pessoas no total. Você tem interesse que eu já deixe as coisas separadas para você? Se você quiser, eu tenho um mercado que é parceiro. Aqui está a lista. Escolha o que você quer, que eu já mando, você me paga os itens, que eu já mando o funcionário ir no mercado, ou eu já tenho um contato com o mercado e eu já mando entregar tudo. Para quando você chegar de viagem, já está tudo pronto. Se esse cara optou por esse serviço, você acha que ele vai cancelar? Se ele já pagou por isso, ele não vai cancelar. Então, quando você personaliza a experiência através da interação e você oferece algum produto para ele comprar antes da chegada, as chances que esse cara tem de cancelar são baixíssimas. São baixíssimas. Porque ele já comprou um produto, ele já se comprometeu. É que nem a gente, você viaja, sei lá, faz uma viagem internacional, aí tu compra um ticket no museu, tu compra um passeio tal, tu faz uma reserva e tal, tu vai cancelar a passagem? Não vai cancelar a passagem. Aquela reserva, aquela viagem, ela já está programada, tá? Então, isso é um ponto que eu acredito que gera muito mais comprometimento, tá? Outro detalhe também, como eu falei, se a sua proposta de valor, né, ela for única, né, uma proposta de valor única, ou seja, eu tenho um produto muito diferenciado, o cancelamento também, ele é menor. Ele é bem menor. Por quê? Preste atenção no seguinte, dentro de quando a gente vai vender o nosso produto, a gente tem que empacotar aquilo no formato de oferta. Dentro de uma oferta, existem 6 pontos que a gente trabalha. 6 pontos. Preço, eu defino o preço. Eu entrego o meu melhor produto, a minha condição de pagamento, a minha experiência que eu ofereço. Preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas e regras da casa e escassez. Dentro desses 6, o que eu quero falar é sobre escassez. Lembra, quando você tem um produto, quando você tem um meio de hospedagem que ele é único, que só você tem ele, que só você oferece ele, que é um tremenda de uma oportunidade, você só dispõe de 4 finais de semana no mês. 4. Então, ou seja, você só consegue atender, né? Vamos dizer que a pessoa só possa viajar no final de semana, não estou dizendo que você só vai vender no final de semana. Mas se, por exemplo, eu só posso viajar no final de semana, por exemplo, e eu quero me hospedar com você, você só dispõe de 4 finais de semana para mim, somente de 4. Se você tem uma proposta única de valor, né? Ou seja, eu consegui fazer uma reserva com você, mas, cara, se eu cancelar essa reserva, eu não vou conseguir outra data com ela nesse mesmo final de semana, nesse mesmo mês, ou nesse mesmo semestre, nesse mesmo trimestre, eu não vou conseguir. Então, quando você tem uma proposta de valor única, as pessoas parecem que elas dão um jeito. E dizem assim, não posso perder essa oportunidade. Né? Ou seja, eu queria muito ficar nessa propriedade, eu queria muito ficar nessa casa, eu queria muito ficar... Isso acontece comigo, eu estou falando isso com uma visão particular minha. Particular minha, estou dizendo assim, não é algo que eu estou achando. Eu falo isso, eu penso isso. Por exemplo, eu vou reservar uma casa de temporada. Aí eu faço, cara, vou reservar, ela está com preço muito bom. Quando eu olho para datas futuras, o preço dela está muito mais alto do que está hoje. Eu faço, cara, mais na frente eu não vou ter condição de pagar, vai ficar muito caro o meu orçamento. Mas eu queria tanto ir para essa casa, mas a oportunidade que eu tenho é agora. E se eu não for agora, depois fica caro, eu não vou. Então eu termino reservando a hospedagem pela oportunidade. E aquilo vai me gerar o quê? A sensação da escassez. Se eu não for agora, eu não vou mais. E a sensação de escassez, ela reduz o cancelamento. Tudo que é escasso, as pessoas costumam não trocar, não devolver, não cancelar. Então, um restaurante, por exemplo, que tem um chefe de cozinha que vai fazer, enfim, um evento lá dentro, que são poucas pessoas, se você não for, se você não reservar aquilo ali, não for naquele dia, você não vai ter mais aquela experiência. Então, as pessoas que compram geralmente não cancelam. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você oferece uma experiência personalizável, existe a interação com o hóspede, existe a customização da personalização da estadia, porque eu digo e repito para vocês constantemente, você não é um vendedor de diárias, você é um vendedor de experiências, você é um vendedor de momentos, de reconexão, de felicidade. É o que eu sempre falo para as pessoas. Que, né, um exemplo que eu dou bem simples aí, que todo mundo já deve ter escutado falar. As pessoas que compram uma furadeira, elas não querem um buraco na parede, elas querem o quadro pendurado. As pessoas que reservam uma diária na tua hospedagem, elas não estão reservando uma cama para dormir, elas estão reservando um momento de felicidade, um momento de conexão, de reconexão, de experiência, um momento de descanso, um momento de lazer. É isso que você oferece. Então, essa interação com essa personalização vai acarretar aí numa redução do seu cancelamento. Então, a gente falou interação,
falamos sobre as políticas, falamos sobre as experiências, falamos sobre a proposta única de valor, né? Porque, como eu falei para vocês, controlar cancelamento ele é muito importante. Mas vender mais é tão importante quanto.